Fala, galera, tudo bem? Eu sou o professor Jacques Braga, professor do Física Online. Vamos corrigir aqui a prova amarela 2022, primeira aplicação. Lembrando, não esqueça de dar o like, o joinha aí, ó. Inscreva-se no canal, compartilha. Gente, o material está na descrição. Então, pega o material para você acompanhar. Está na descrição, tá? O seguinte, vamos começar com a questão número 92. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e os carros retornam com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Gente, primeira coisa é, que matéria tem envolvido nessa questão? Chama-se teorema do impulso. O que fala o teorema do impulso? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Como que a gente calcula impulso? É força externa vezes o intervalo de tempo, que é igual à variação da quantidade de movimento. Igual à variação da quantidade de movimento. Então, olha só aqui. O que a gente pode pensar? Que se o intervalo de tempo é maior, a força externa é menor. A força externa é menor. Então, você pode pensar desse jeito que vai sair. O Enem já cobrou essa ideia antes. Então, vamos pensar aqui na barreira, no muro de blocos e na barreira de pneu. Olha só aqui. O que acontece? Na barreira de blocos, o intervalo de tempo ele é maior. Então, a força externa é menor. Aqui, o intervalo de tempo ele é menor do que comparado com o outro. Então, a força externa é maior. Então, só pensar desse jeito que não vai dar ruim. Tá? Então, vamos ver se dá para a gente eliminar. Comparando as duas situações, como fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Ó, letra A, a força é maior na colisão com a barreira de pneus. Tá ok. Letra B, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Não, pode tirar. Letra C, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Não, pode tirar. Letra D, a força é maior na colisão com a barreira de pneus. Certo, aí tá certo. E letra E, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Então, olha só aqui, sobrou letra A e letra D. Sobraram essas duas aqui. Então, a gente vai ter que verificar a letra A e a letra D. Tá? Então, vamos pensar desse jeito. Só que agora a gente vai ter que pensar na energia mecânica dissipada. Então, gente, como que a gente vai calcular isso? Primeira coisa, a gente tem que considerar que a velocidade inicial é a mesma para as duas situações. Por exemplo, quando é a situação com barreira de pneu, o carro chega a 200 km por hora. E aqui também chega a 200 km por hora. Não é zero não, tá, gente? Sejam iguais. Tá? Se aqui chegou a 200 km por hora, aqui chegou a 200 km por hora. Fechou? Fechou? Então é o seguinte. Ó, no início, vou começar com isso aqui, ó. A energia cinética que ele tinha, o carro chegou com velocidade. É energia cinética.
a inicial. É o quê? Massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Tá? Sobre 2. E só que ele retorna com a velocidade final. Está escrito no enunciado. Então, a energia cinética final é massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Então, quem é a variação da energia mecânica? É a variação dessa energia cinética. É o quê? É mv0 ao quadrado sobre 2 menos mvf ao quadrado sobre 2. Certo? Por exemplo, vou inventar um número sem entender. Faz de conta que aqui é 1000. Falta um pedacinho. Vamos supor que esse pedacinho é 100. Então, quanto que deu a variação? 900. Daqui a pouco você vai entender por que eu fiz isso. Agora, vamos ver aqui, ó. Qual é a energia cinética inicial aqui? A energia cinética inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E a energia cinética final? A energia cinética final é zero, porque ele não retorna. Falou no enunciado. Quando é o muro de blocos, não retorna. Esse aqui retorna com a velocidade. Então, quem é a variação da energia mecânica aqui? É a variação dessa energia cinética, que é mv0 ao quadrado sobre 2. Só que você concorda comigo que esse mv0 ao quadrado sobre 2 é igual a esse aqui? Ele é igual. Então, aqui eu não inventei que é 1000. Então, aqui, ó. Qual foi a variação da energia mecânica aqui? 1000. Qual é a variação da energia mecânica aqui? 1000 menos o 100, que é o que retornou. Então, foi o quê? 900. Então, onde que a energia mecânica dissipada foi maior? Foi no bloco, no muro de blocos. Então, vamos ler a letra A. Letra A. A força é maior na colisão com a barreira de pneus. É verdade, ó. A força, porque o intervalo de tempo é menor do que no outro. No outro, demora mais ainda. Então, a força externa é maior. Certo? E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Lembra do meu exemplo? 1000. Aqui deu 900. Então, a resposta correta é a letra A. É letra A. Então, essa questão envolve aquela matéria, impulso e quantidade de movimento. Ela não é top nenhum. Se você olhar assim, pode ser que ela seja um top 12. Mas eu só vou colocar aqui, ó, impulso. E essa questão, eu achei uma questão média para difícil. Tá? É uma questão média para difícil. Primeiro, aqui, ó, eu poderia ter deixado mais claro essa situação do tempo, do intervalo de tempo, do demorado. Tá? Aí o aluno tinha que saber o teorema do impulso, que não é uma matéria tão vista assim, até em cursinho. O pessoal vê, mas é maldado, cursinho presencial, e tinha que ter essa maldade aqui. Por isso eu acho uma questão média para difícil. Tá? Questão média para difícil. Questão 95. O sinal sonoro, oriundo de uma queda de um grande bloco de gelo, de uma geleira, é detectada por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1540 e no ar de 340. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco. Ao comparar esses pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. A distância L em metros entre o bloco e a geleira é mais próxima de... Então, o gráfico é dado aqui, para o A e para o B. Gente, ó, vou te dar um conselho, pula essa questão. TRI dela, não contou. Tipo assim, o número de erro foi tão grande
que não contou em nada. Quem acertou essa questão, não ganhou nada. Quem errou ela, teoricamente não perdeu nada. Bem-vindo a TRI. Ah, professor, eu quero entender. Ótimo. Então, o que você tem que entender? A barreira caiu. Quando a barreira cai, um sinal, uma onda sonora vai vir pelo ar. E a outra onda sonora vai vir pela água. Só que a velocidade do som na água é maior que a velocidade no ar. Então, vocês concordam comigo que em ar, vem pela água, ele vai chegar primeiro. Aqui eu coloquei aqui mais ou menos no gráfico. No gráfico, aqui não tinha sinal, aí o sinal aparece. Eu coloquei aqui próximo de 202 segundos, tá? Mais ou menos 202. E aqui eu também 202. Você pergunta, de onde eu tirei 202? Gente, cada tracinho aqui, ó. Aqui não tem tracinhos aqui, ó. Tem tracinhos aqui, ó. O primeiro tracinho é 208. 208. Depois, 208, tracinho. Depois 220. Ele está andando de 6 em 6. Cada pedacinho aqui são 6. Entendeu? Então, quer dizer, aqui era 208. Aqui era 208. Tira 6, está mais ou menos 202. Então, você pode ver aqui, ó. Aqui é 208. Aqui é mais ou menos 202. Então, os tracinhos estão dando de quê? De 6 em 6. Então, olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui foi que ele recebeu o sinal. Então, ó, esse sinal veio no 214. Então, aqui, ó. De 202 até 214, deu 12. Aqui, ó. 202, ele recebeu o sinal 226. Aqui deu 24. Então, o que aconteceu? A barreira caiu. Em 12 segundos, esse recebeu. Esse aqui recebeu em 24 segundos. Ou seja, a diferença de tempo dos dois aqui para receber é de 12 segundos. Então, aqui, ó. A diferença entre o sinal... Tá, aqui, ó. A diferença entre o sinal B e o sinal A, o A recebeu depois de 12 segundos. O B recebeu depois de 24. A diferença aqui, essa diferença aqui é de quê? De 12 segundos. Tá? Que a minha CD é de 12 segundos. Esse é o pulo do gato. Se você entender isso, aqui não vai alterar muito. Aqui, ó. Porque se você pegar isso aqui, ó, 214 a 226, deu 12 segundos. 226 a 238 deu 12. Então, isso aqui não conta. O pulo do gato é você entender aqui, ó, que aqui demoraram 24 segundos para detectar. E aqui demorou 12. Então, a diferença de sinais é de 12. Então, aqui, ó, a diferença é igual a TB menos TA. Então, aí ele quer saber o quê? Ele quer saber L. Ele quer saber qual é a distância que o barco, na verdade, o barco está o que ele usou aqui? Entre o bloco e a geleira. Então, ó, aqui, gente, essa questão aqui, no fundo, ela é uma questão de Deus é tudo. Então, ó, ela é uma questão de Deus é tudo. Teoricamente, ela é uma questão de cinemática, que é o top 6. Ela é uma questão de cinemática. Porque nós vamos usar aqui o Deus é tudo. Aqui, ó. Deus vê tudo. O tempo é a distância sobre a velocidade. Ó, o intervalo de tempo é 12, que a gente achou aqui. No tempo B, nós vamos pegar a distância B sobre a velocidade B, menos a distância A sobre a velocidade A. Estou usando essa fórmula. Então, vai ficar 12 é igual. Qual é a distância de B até a geleira? É L. Qual é a velocidade B? A velocidade B é a velocidade do som no ar, que é 340. Menos
A distância de A até a geleira também é L. Sobre a velocidade do som na água, que é 1540. 1540. O que a gente vai fazer aqui? Tirar o mínimo. 340, se você é esperto, 1540. 1340, ó, 1340 vezes 1540 dividido por 340 é como se eles cortassem esse. Então vai ser o quê? 1540L. Porque a pessoa ainda tem um problema com matemática. Quando você pega isso e divide por 1540, é 340. Vezes L é menos 340L. Beleza? Então vai dar 12 é igual. Essa diferença dá 1.200 L. 340 vezes 1540. Se você é esperto, você corta esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Então vai ficar 12 é igual a 12. Ó, você multiplicar 34 vezes 154, vai dar 34.154. Se eu não errar a conta. Só que você percebe que você pode cortar esse 12 com esse 12, aqui fica 1. E aqui fica 1. Só que aí tá faltando o L, tá, gente? Esqueci o L, não. O L tá aqui. Então vai ficar o quê? Multiplica o cruzado. L, né? Porque aqui embaixo tem 1, né? 1 vezes L é L. É igual a 34.154 metros. Tem essa alternativa. Tem essa alternativa aí. Não, alguma coisa que deu ruim. Tá? Na verdade, eu fiz a conta errada, tá, gente? Eu fiz a conta errada. Aqui é 34.154, não, oh, meu Deus do céu, fiz a conta errada. 34 vezes 154 dá 30, que eu peguei e só falei que era 34.154, né? Não, gente. É 5.236 metros. Olha que eu vi a cagada aí, ó. Na verdade, né? Porque aqui, ó, 34 vezes 154. Aí eu olhei na minha anotação aqui, né? E falei que era 34.154, né? Não. Ainda falta multiplicar aqui, ó. 34 vezes 154 dá 5.236, que passa para cá. E o L passa para lá. Então o L é 5.236. Ele falou mais próxima. Mais próxima é a letra D, que é 5.240. Letra D. Então, depois tem bananada aí no final, aqui, ó. 1540L menos 340L dá 1.200. Aí, esse aqui, 340 vezes 1.540. Cortei esse zero, cortei esse zero. Então, sobrou 12 L's. Então, aqui, ó. 12. Vamos botar aqui de novo, aqui, ó. Eu embananei aqui no final, ó. 12 é igual a 12 L. Certo? E aqui fica 34 vezes 1.000. 34 vezes 154. Aí eu venho e multiplico o cruzado. Só que eu posso cortar esse 12 com esse 12. Então aqui fica 1. Então vai ficar L, passo para cá, o L. E 34 vezes 154 é 5.236. Qual é o mais próximo? É a letra B. Essa questão, tirando que eu dei uma embananadinha aqui, mas não foi erro físico, nem eu que esqueci de multiplicar mesmo. Isso aqui é uma questão difícil. Questão difícil. É tanto que a TR dela não teve. Valeu nada. Questão descartada. Questão descartada. Tá? Vocês verem, né? É uma questão basicamente de interpretar a gráfica, usar Deus é tudo. É aquele negócio que eu falo assim, né, gente? A gente tem que estudar para o Enem por dificuldades. Lógico, aí tem que conhecer as habilidades e competências, tal e tal, mas o estudo é feito por dificuldade. Fazendo aqui uma questão de Deus é tudo difícil. Uma questão de Deus é tudo difícil. Tá? Então, vamos lá.
Questão agora 96. Em 2020, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa no dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plástica PET, com água e cloro, conforme ilustra a figura. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o aumento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando garrafa engarrafada. Não, desculpa, luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Gente, essa questão é uma questão envolvendo óptica. É uma questão fácil, já vou adiantando. Qual o fenômeno físico aí, ó? A luz está vindo do sol. Então, na verdade, está vindo do ar. Está vindo do sol, entra na atmosfera, no ar. Aí, aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a garrafa PET com o quê? Com água. Ela vai mudar de meio. E se muda de meio, ela muda de quê? Velocidade. Então, vamos fazer um desenho mais bonito aqui, ó. A garrafa PET está aqui, ó. A garrafa PET está aqui. E aqui eu tenho água. Então a luz vem do sol, não vem do sol, mas vem do ar. Tá? Ela vem do ar. Aqui, ó, ela muda de meio, ó. Traça a normal, ela aproxima da normal. Tá? Aí ela entra dentro da casa e chega na casa. Aqui ela vai passar do mais para o menos, ela afasta da normal. Que fenômeno está relacionado aqui? A refração. Então perceba, a questão anterior, 95, questão difícil. Tinha que pular no dia da prova? Tinha que pular essa questão. E mesmo se você não pulasse, se você acertar a cela, você ia gastar maior tempão. Ou seja, gente, um dos grandes segredos do Enem é acertar a questão igual essa 96. Acertar as fáceis. Então, tem que aprender a fazer a prova. Ah, professor, é difração? Não. Lembra que a questão falou que o buraco onde coloca a garrafa PET é muito maior que o comprimento de onda da luz? Vai dizer que não tem difração. Se for absorção, a luz não chega lá, né? Polarização não tem nada a ver com polarização. E se for reflexão, aqui, gente, uma parte da luz reflete. Mas o que importa é a luz passar dentro da água e chegar lá, que é a refração. Mudança de meio com mudança de velocidade. Questão 99. Questão 99. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial DDP corresponde à quantidade de energia por carro necessário para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificado pela sua resistência, sendo a de maior resistência mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem A até B, com os valores da DDP e correntes conforme a tabela. Nesse teste, a ordenação de rotas indicadas pelo aplicativo será... Gente, olha, ele já falou tudo, né? Lei de Ohm. Lei de Ohm. É o famoso você ri. Só que a gente vai ter que achar a resistência. Então, é a voltagem sobre a corrente.
Tá? Então, é para usar essa fórmula. Então, o que você vai ter que fazer? Rota 1. Rota 1. Então, a resistência 1. Qual é a voltagem 1 aí que ele falou? 510. A corrente, ele falou que é 4. Então, quanto que é 540 dividido por 4? Se eu não errar a conta, né? 127,5 ohms. Rota 2. R2. 608, a diferença de potencial. E a corrente, 4. 608 dividido por 4 dá 152 ohms. E agora a rota 3, que é o R3. Quanto que é? Quanto que é? 575 dividido por 3. 575 dividido por 3 é 192 ohms. Então, ele quer saber o quê? A ordenação. A ordenação, eu falo o quê? Na rota de menor para maior resistência. Menor resistência é 1. Então, é R1, depois R2, depois R3. Mais conhecido como letra A. Então, essa aqui é a eletrodinâmica. Eletrodinâmica, se você pegar todas as questões do Enem, é top 1. E essa aí foi uma questão o quê? Fácil. Então, perceba, essa prova começou com médio, difícil, fácil, fácil. Por isso, gente, nunca é indicado fazer a prova na ordem. Tá? Questão 105. Questão 105. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber a altura que o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Então, primeiro, né, gente, a torneira, ela está na vertical. Então, a água vai subir até chegar uma velocidade zero. Então, ela tem uma velocidade de lançamento. Vou chamar de V0. Ele quer saber exatamente essa altura. Tá? Ele quer saber exatamente essa altura. O outro colega propõe, então, o seguinte experimento. Eles posicionaram a saída da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao solo. E, então, medir a distância horizontal entre a mangueira e o local com a água que perdi aqui. 1 metro de altura, então, medir a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros. A partir disso, eles calcularam o alcance vertical desse jato. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. O resultado que eles obtiveram foi... Então, gente, você tem que entender o seguinte. O que você tem que entender? Que eles querem medir essa altura aqui vertical, quando a mangueira está na vertical. Só que eles propuseram outro experimento, eles colocarem a mangueira na horizontal. Aqui a água vai sair com a mesma velocidade de V0. E aqui ela está a 1 metro de altura. Aí, ó, essa é a trajetória. E ela vai cair a 3 metros à frente. Então, aqui, ó, aqui é 1 metro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um lançamento horizontal. O que a gente vai achar? A gente vai achar essa velocidade inicial aqui, V0, e essa velocidade inicial, V0, é igual aqui, ó. A gente pega e usa no outro. Certinho? Então, o primeiro passo é a gente trabalhar lançamento horizontal. Então, essa questão aqui é uma questão que envolve cinemática, que é top 6 do Enem.
que é top 6. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar achar é quem? É o V0. Show? Show? Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, lançamento horizontal, você separa na horizontal, que é MRU, e na vertical, que é MRUV. Tá? É assim que a gente faz. Tá? Lembrando que a gente vai achar essa altura aqui. Tá? Então, olha só. Aqui, eu tô pensando uma coisa aqui, mas eu vou parar de pensar nisso e vamos deixar a coisa acontecer. Ó, na horizontal, não tem aceleração. A aceleração da vertical que é gravidade. Por isso que é MRU na vertical e na horizontal é MRV. São dois movimentos simultâneos e perpendiculares entre si, e um movimento não depende do outro. Um movimento não depende do outro. Show? Então a gente estuda separado. Aqui é o Deus é tudo. Só que a distância é na horizontal, o tempo na horizontal. Na horizontal a distância é 3. Na horizontal a velocidade é V0. Vezes o tempo na horizontal. Só que o tempo na horizontal ele não é dado. Mas nós sabemos que o tempo da horizontal é igual ao tempo da vertical. Por quê? Porque os movimentos são simultâneos. Você demora 1 segundo para cair, na horizontal ele anda 1 segundo. Você demora 10 segundos para cair, ele anda 10 segundos na horizontal. Os movimentos são simultâneos. Então a gente vai vir aqui na vertical. O diabo vê tudo, mais meio atrapalhado ao quadrado. Essa distância aqui é 1, que é a altura, né, gente? Porque essa aqui é a distância na vertical. A velocidade inicial na vertical, a velocidade inicial em y, essa é a... Então, isso aqui some, porque isso aqui é na vertical em y. O y é vertical. Meio, a aceleração é a da gravidade, vezes o tempo na vertical ao quadrado. Então, vai ficar 1 é igual a 5t velocidade. 5 velocidade. 5 vezes o tempo na vertical ao quadrado. Então, o tempo na vertical ao quadrado é 1/5, né? Então, multiplicando para socar dividido. Então, esse aqui, ó, vai ser raiz de 1/5. O tempo na vertical é a raiz de 1/5. Tá? Aqui está o quadrado, passa para o outro lado a raiz. Então, aqui, ó, qual é o tempo na horizontal? Igual da vertical. Raiz de 1/5. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que o VO ele é 3 dividido por raiz de 1/5. Eu, se eu fosse você, deixava desse jeito. Não tenta resolver. Não tenta. Ah, professor, já estou vendo que é uma questão difícil. É uma questão difícil. Tá? Pode considerar uma questão difícil. Agora nós vamos voltar aqui, ó. Ó, na vertical é movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai usar a Torricelli. Velocidade final ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final é 0. A velocidade inicial é essa aqui, ó. Um pouquinho. Essa coisa linda. 3 sobre 1 raiz de 5. Você pode tirar aqui, tá, gente? Ó. Vamos deixar do jeito que tá lá, né? Para não confundir sua cabeça. 1/5. Tudo ao quadrado, menos. Por que menos? Porque na subida o movimento é retardado. Na subida o movimento é retardado. 2 vezes a aceleração, que é dessa da gravidade, e a altura é o que a gente quer. Tá? Então, vamos dar uma melhorada. 0 é igual. 3 ao quadrado é 9. Isso aqui, ó, raiz quadrada elevado ao quadrado, é como se você cortasse isso com isso. Dá 1/5. Menos 20H. Isso aqui é a fração dividindo fração. Então, o que você faz? Você conserva o primeiro e multiplica o inverso.
Eu multiplico o inverso. Menos 20H. Então, 20H é igual a 45. Entendeu? Tá menos 20H, passa ao outro lado mais. E 9 vezes 5, 45. Quanto que é 45? É 45, gente? Deixa eu ver se eu não errei aqui, ó. É isso mesmo. É 45 dividido por 20. 45 dividido por 20 é 4. 4, gente? É 2. Porque já está anotado aqui, tá, gente? Aí eu demoro. Até meu olho chegar. É meu olho enxergar. Ó, 45 dividido por 20 é 2,25 metros. Mais conhecida aí como letra B de bola. Então, gente, eu considerei uma questão difícil. Primeiro, o aluno tinha que entender o que ele estava querendo. Ele queria calcular a altura nessa situação, só que, para resolver a questão, ele propôs outra situação. E uma questão de lançamento horizontal misturado com uma questão de lançamento vertical para cima. Tinha que fazer conta, tinha que pensar rápido. Questão difícil. Tá? Questão que eu considero difícil. Questão 108. Questão 108. Questão 108. Questão 108. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, com desgaste e atrito. Como, né? Desgaste e atrito. Sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com a força F conforme ilustra a imagem, e que CM representa o centro de massa dessa muleta. Mantendo-se a força F paralela à mureta. Paralela à mureta. Varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao descorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir de identificação de pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso normal e força de atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre essa muleta, quando ela atinge o ângulo crítico, é... Bom, essa questão, vamos colocar aquele de lei de Newton. Lei de Newton, que é o top 7. É uma questão de colocar forças. O que o aluno tinha que entender? Primeiro, né, a muleta estava desse jeito aqui, né? A muleta estava desse jeito e aqui estava sendo aplicada uma força. F. E ele foi inclinando essa muleta. A questão falou que a força F é sempre paralela à muleta. Então, a força F vai ficar assim. Vai ficar paralela à muleta. Então, só com isso aí, né, gente? Já dava para eliminar letra A, letra B. Tá? Já dava para eliminar a letra A e letra B. Uma outra coisa é o seguinte, né, gente? É bom aqui que tem um centro de massa. Aqui tem um centro de massa. Gente, centro de massa é o ponto que você pode considerar que toda a massa está concentrada. É aqui que você vai colocar o peso, apontando para o centro da Terra. Então, o peso aponta para o centro da Terra. Então, você já pode eliminar a letra C. Então, já eliminou A, B e C. Olha, você vê aqui, ó. Tem normal? Tem normal. Porque o corpo comprime a superfície, gente. Então, o corpo, a muleta empurra o chão para baixo, o chão empurra para cima. Aqui tem a normal. Só com isso aí, você também elimina qual letra? Letra D. Que a pessoa colocou, porque na letra D está que a normal está no centro de massa. No centro de massa só tem o peso.
Então só sobrou a letra E. Aqui, gente, na muleta, aqui, ó, quando ele faz essa força aqui na muleta, ó, ele faz essa força aqui na muleta, aqui, ó, para cá, ó. A muleta aqui, ó, ela quer, você pode pensar assim, ó, ela quer escorregar para a esquerda. Quem não deixa ela escorregar foi o de atrito, que é para a direita, que é a força de atrito estático. Mas nem precisava disso tudo, né, gente? Porque só na letra D ter colocado a normal aqui, você já elimina. Então, a melhor resposta é a letra E. A melhor resposta é a letra E. Essa questão aqui é uma questão fácil. Então, nós já temos uma fácil, duas, três fáceis. Uma, duas, três fáceis. Duas difíceis, então, por enquanto, a prova não está fácil. Mas aqui está o negócio, né, gente? Não faça a prova na ordem. Primeiro, faça as mais fáceis. Questão 111. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Então, vou até fazer essa tabela aqui, ó. Questão 111. Deixa eu desenhar aqui para fazer a tabela. Então, primeiro vem a vazão. 3 e 6. Aí vem a variação da temperatura, ΔT. Morno, quente e superquente. 10, 5, 20, 10, 30, 15. Então, tá aí a tabela. Utiliza um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal, igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que representa o calor específico de 4,2 joule grau Celsius e densidade igual a 1 grama por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha específica. Então, gente, que você vai ter que pensar aqui? Você pensar o seguinte: o disjuntor, ele deixa passar a corrente máxima. A máxima corrente que pode passar para ele. Para a corrente ser máxima, você vai gastar a energia máxima. E a energia máxima vai ter que ser a quantidade de calor máxima, porque a questão falou que toda a energia elétrica é transformada em calor. Certo? É transformada em calor. Então, o que você tem que perceber? Onde a variação... primeiro, né? Onde a variação da temperatura é máxima? É aqui, ó. No superquente. A maior variação de temperatura é essa aqui, que é uma variação de temperatura de quanto? De 30. Aqui a temperatura varia de 10, de 20, e aqui varia de quanto? De 30. Então, nós vamos ter que trabalhar com quem? Com o superquente, onde tem maior variação de temperatura. E aí é lógico, né, gente? O superquente é onde vai gastar mais energia elétrica na vida real. Certo? Então, onde esquenta mais é porque a variação de temperatura é maior. Porque se você entender o seguinte, ó, a água, quando ela vem da torneira, quando ela está lá na encanação,
ela está, vamos pôr 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Então, aqui, ó, no morno, ela vai variar dessa, ela vai para 35. Aqui ela vai para 45, aqui ela vai para 55. Ou seja, onde vai estar mais quente possível, onde vai gastar mais energia elétrica. Então, tinha que entender isso. Onde a corrente vai ser maior? Onde a variação de temperatura vai ser maior. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, ele deu a dica. A energia elétrica é totalmente transformada em calor, efeito Joule. A energia elétrica é transformada em calor. Como a gente calcula energia elétrica? Energia elétrica é a potência vezes o tempo. A quantidade de calor é o que macete. Então, aqui, essa questão, ela está misturando o quê? Ela mistura calor mais eletrodinâmica. Tá? Eu colocaria ela como calor. Tá? Que é o top 3. Tá? Mas isso aqui é muito batido, né? Efeito Joule, né? Aí o seguinte, quando a gente calcula a potência, é a voltagem vezes a corrente, que é igual a massa vezes o calor específico da variação de temperatura. Gente, isso aqui é muito batido no Enem. Isso aqui é muito batido no Enem. Tá? Só que eu esqueci de uma coisa, né, gente? Eu esqueci do tempo. Que é igual a massa vezes calor específico da variação de temperatura. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. A voltagem vezes a corrente é igual a massa. No lugar da massa, a gente vai colocar a densidade vezes o volume. Vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Tudo dividido pelo tempo. Olha o pulo do gato aqui. Olha o pulo do gato. Por isso que eu falo que essa questão é muito batida. O que é vazão? É o volume sobre o tempo. Você pode ir aí na tabela. Olha na tabela aí. A vazão que está litros por minuto. Volume sobre o tempo. Senão você vai ficar fazendo a regra de 3. Ah, sai por regra de 3? Sai. Isso aqui é a vazão. Essa é a vazão. Então, ó, a diferença de potencial é 220. Nós queremos a corrente máxima, que é a do disjuntor. Tá? Na verdade, né, a corrente máxima, não é, a do disjuntor não é exatamente essa, né? A disjuntor ela é máxima, mas a gente vai calcular a corrente, a gente vai calcular a corrente para o superquente. Por isso eu vou colocar a máxima aqui. A densidade da água, que ele colocou aí, ó, ele colocou 1.000, eu vou colocar a unidade, só para a gente ver aqui, ó, gramas por litro. Não é isso? É isso. A vazão aqui, quanto que deu a vazão aqui? Ó? A vazão aqui é 3. 3 litros por minuto. O calor específico, 4 joules. 4 joules. Ô, gente, grau Celsius. Vezes a variação de temperatura, que é 30 graus Celsius. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Porque esse grama, você vai cortar com esse grama. Esse litro, você vai cortar com esse litro. Esse grau Celsius com esse grau Celsius. Certo? Só que aqui tem um problema. Esse 220 aqui, tem volts. Isso aqui é sistema internacional.
Joule é sistema internacional. Só que aqui tem minuto. Então você passar para segundo. Então você tacar uns 60 segundos aqui. Senão vai dar ruim. Porque agora está tudo no sistema internacional. Então a corrente vai sair em ampere. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe. Então aqui, ó. 220 agora, beleza. Dá para fazer a conta, ó. E é igual aqui, ó. Tá vendo esse 30? Você corta com 60, dá 2. Esse 2, você corta com 4, dá 2. Então, quanto que vai dar aqui, ó? 2 vezes 3, 6. Então, aqui dá 6.000. Aqui dá 6.000. Vamos ver se não vai dar ruim aqui minha conta. Esse 0 eu corto com esse. Então, nós vamos ter que pegar aqui o quê? Vou pegar a minha calculadora aqui, que eu não vou fazer esse trem de cabeça, não. Depois eu erro. Então, aqui, ó. 600 dividido por 22. Deu aproximadamente... Não, gente, será que eu errei a conta? Então, aqui, porque eu fiz a conta um pouco diferente. Ah, tá. A gente tem algum negócio. É 4,2. Aqui é 4,2, ó. 4,2. Então, dá 2,1. Então, dá 2,1. Então, na verdade, por isso que está dando uma pequena diferença aqui, né? Eu fiquei assim, não, por que está dando essa pequena diferença? Porque aqui eu coloquei 4 e é 4,2. Mas você vai ver que vai dar basicamente na mesma, né? Então, na verdade, aqui não vai dar 600, que vai dar um pouquinho mais. Vai dar 2,1 vezes 3, deu 6.300. Tá? Mais corta o zero do mesmo zero. Então, ó. Então, vamos lá, né? Então, sobrou 630 dividido por 22. 28,6. Então, a corrente deu 28,6 aproximadamente também. Então, você vai chegar nesse número. Tá vendo que tem um tantão de coisa? Só que o disjuntor, ele falou que é um acima. Então, aqui, ó, um acima. Imediatamente acima. Quem é imediatamente acima de 28? É 30. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Por isso que a questão é a letra B. Ah, professor, mas se eu colocar um disjuntor também resolve. Mas você não precisa de 60. Então, aí coloca um imediatamente acima. Então, falou no enunciado. É 30. Letra B. Essa questão aqui, eu acho uma questão média. Eu acho uma questão média. Então, perceba, até agora, a prova está com a cara de difícil, média para difícil. Tá? Média para difícil. Tá? Então, vamos à questão 115. Questão 115. Então, gente, você tem que estar treinado para fazer questões do Enem. Se você faz questões do Enem na ordem, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem que saber. Mês vai procurar as mais fáceis. Ah, professor, achei que todo mês que tinha tabela, a questão era fácil, gráfico, não vai nessa não. Entendeu? Em física, procura as questões mais qualitativas primeiro. Entendeu? Deixa de conta para o meio, é que você vê se não, essa questão é difícil, pula. 115. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro,
com a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de evento seja de aproximadamente 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria com os planetas do sistema solar? Gente, essa questão que ela parece uma questão difícil, mas é uma questão muito simples. Essa questão envolve gravitação universal. Olha só. Substituir o Sol pelo buraco negro. Só que o horizonte, que eles chamam de quê? De horizonte de eventos é de 3 quilômetros. Então, ele só faz efeito a 3 quilômetros. Entendeu? Aí, o primeiro planeta que nós temos é Mercúrio. Gente, Mercúrio está muito mais distante do que de 3 quilômetros. Então, está fora do horizonte de eventos, né? Eles chamam de horizonte de eventos. Ele está fora. Só depois vem Vênus, está mais distante ainda. Depois vem a Terra. Ou seja, todos os planetas estão fora do horizonte de eventos. É importante ter uma massa aqui igual ao do Sol? Essa massa aqui é igual à massa do Sol. Então, o buraco negro vai estar atraindo Mercúrio com a força de atração gravitacional. Como a gente chama uma força de atração gravitacional constante, produto das massas sobre a distância ao quadrado. Você não mexeu na constante de gravitação. A massa aqui é igual à massa do Sol, continua a mesma. A massa do planeta é a mesma, a distância não está mudando e está fora do horizonte. Ou seja, o que vai acontecer com os planetas? Nada. Nada, por isso que a resposta é a letra E. Eles manteriam suas órbitas inalteradas, porque não está mexendo no sistema em nada. Então a resposta é a letra E. Por isso que eu falei, a hora que você lê a questão, você fica assim, que é isso? Que é isso? É uma questão fácil para quem entendeu o que ele estava querendo. Entendeu? Então, a ideia é essa. Todos os planetas estão fora do horizonte de eventos. E no enunciado está bem claro. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, do qual nada consegue escapar. Só que todos os planetas estão fora desse horizonte. Então, não acontece nada. Questão 118. Gente, só de olhar assim, questão 118 é de magnetismo. Magnetismo é o top 9. Magnetismo é o top 9. 118. O físico Hans C. Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz campo magnético. A presença de um campo magnético fica verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo uma corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistante do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações da bússola do ponto A, B e C serão. Gente, isso aqui é campo magnético que leva uma corrente, um fio longo e reto. Vou desenhar aqui o plano. Tem o plano. Aqui tem um fio. E aí tem uma corrente que sobe. E tem uma corrente que sobe. É isso? Ele já deu mole. Porque você vê aqui. Essa corrente cria um campo. A gente não vê o campo, a gente representa com linhas de indução. Como que é a linha de indução em um fio longo e reto? É um círculo em torno do fio. Então, ele já deu muito mole aqui, ele colocando esse círculo. E aqui ele colocou os pontos.
Aí, o que você tem que entender? Você tem que entender que a gente precisa achar o vetor campo magnético. E o vetor campo magnético é tangente à linha. Esse é o vetor campo magnético em A. Vetor campo magnético em B. Vetor campo magnético em C. O vetor campo magnético, ele é sempre tangente à linha de indução. Ele é sempre tangente à linha de indução. E a bússola, ela segue o vetor campo magnético. Onde o vetor campo magnético vai, a bússola vai atrás. Onde o vetor campo magnético vai, a bússola vai atrás. Só que é o seguinte, o norte da bússola é o sentido do campo. O sentido do campo aqui não está meio aqui para a esquerda? Esse é o norte da bússola. Esse é o sul. Aqui, ó, o sentido está um pouco para a direita, né? Então, esse aqui é o norte. Aqui, ó, o sentido do vetor campo é o norte da bússola. Então, isso você precisava saber. A corrente cria um campo magnético, que a gente representa por uma linha de indução, que é um círculo em torno do fio. Acha o vetor campo magnético de cada ponto, que é tangente, e a bússola segue o vetor campo, sendo que o norte da bússola é o sentido do vetor campo. Qual alternativa mais parece com essa? Letra A, não. Pode olhar aí, ó. A bússola aí está para fora. Letra B, mesmo problema. Letra C, o que está contrário é o norte. Letra C, mas aqui está errado, ó. No B está errado. A letra C está certo. Mas o B está errado. E o A também está errado, porque o norte tem que estar saindo. E na letra C está entrando. Letra D. Letra D é a resposta. E a letra E, o que está errado na letra E? Está errado o sentido norte da bússola. Tá? Então é uma questão o quê? Uma questão que eu considero fácil. Tá? Questão que eu considero fácil. Vamos à questão 119. Questão 119. Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 119. Ó. Questão 119. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então, eu falo o seguinte: até 10 mA, doe contração muscular. De 10 mA até 20 mA, aumento de contrações musculares. De 20 mA até 100 mA, parada respiratória. De 100 mA até 3 amperes, fibrilação ventricular. Acima de 3 amperes, parada cardíaca e queimaduras. A corrente elétrica que percorrerá o corpo do indivíduo depende da tensão aplicada à resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta a resistência elétrica da ordem de 500 kΩ, mas se molhada pode chegar apenas a 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando bateria de 12 volts. Considere que o indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente os pontos A e B. A e B. De uma associação de duas baterias. Qual a associação de baterias foi responsável pelo acidente? Gente, o que você tinha que entender? Primeiro, foi uma parada respiratória. Quem falou? Parada respiratória. Tá? A parada respiratória,
A corrente, ela varia de 20 microampere até 100 microampere. Na verdade, eu estou falando micro, gente, mas é mili. Onde que eu falei micro, é mili, tá, gente? Isso é mili. Mili. É tudo mili, tá? Então, eu falei micro, é mili. Micron é assim, tá, gente? M é mili. Então, se eu falei micro, desculpa. É mili. Então, olha só. Isso aqui é 20 vezes 10 a menos 3. O mili é 10 a menos 3 ampere. 100 vezes 10 a menos 3 ampere, que é o mili. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a diferença de potencial. Você ri. Então, é uma questão envolvendo eletrodinâmica. Top 1. Então, aqui, ó, nós já temos uma de eletrodinâmica, uma, duas, essa aqui tem um pouquinho de eletrodinâmica, 3. Tá? Então, ó, uma, duas, ó, não, uma, meia. Uma e meia. Repete aqui, ó. Uma, duas e meia. Tá? Isso mesmo, 2,5. Tá? Então, você, a voltagem quer saber. A resistência é 1 quilômetro. Tá? Quem falou pele molhada. Quilo é 10 a 3. Vezes 20 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 você corta com esse 10 a 3. Então, isso aqui dá 20 volts. Então, começa em 20 volts. Aí, a gente vai usar aqui o você rir de novo. A resistência é 1 vezes 10 a 3, né, que é 1 quilômetro. E a corrente é 100 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 você corta com esse. Então, a voltagem é 100. Então, é o seguinte aqui, ó. Ele quer que tenha uma parada cardíaca. Olha, para ter uma parada cardíaca, 20 volts dá uma parada cardíaca. 30 volts vai dar uma parada cardíaca. 90 volts vai dar uma parada cardíaca. Varia nesse intervalo de 20 a 100. Só que quer só que tem uma parada cardíaca. Aí quer saber qual a associação de baterias. Cada bateria tem 12 volts. Só que só uma bateria não dá para dar esse choque, para dar a parada respiratória. Então você precisa, vamos pôr duas. 12 mais 12. Só que tem um detalhe, né, gente? Tem que ser duas. Mas as duas tem que ter em série. Tem que ter em série. Então você vai ligar aqui, ó, ponto A, ponto B. Aí a bateria tem positivo ou negativo. Positivo e negativo, gente. Uma bateria, você liga o positivo no negativo. Então o fio está aqui. Então as duas são em série. Então aqui é 12 volts, aqui é 12 volts. Então a diferença de potencial AB dá 24 volts. 24 volts está no intervalo de 20 até 100? Sim. Então aqui toma choque. Então a resposta é letra A. Letra A. A letra B está errado porque está ligando negativo no negativo. A letra C também, você está vendo, ó, tem um fio ligando negativo, negativo, positivo, positivo, não é. É negativo, positivo. Letra D está positivo, positivo, tá? Tá um trem esquisito, tá? Se você forçar muito, não, tem paralela, é também esquisito. Nem vou parar para pensar, não, porque a resposta é a letra A. Então, essa é uma questão que eu considero ela uma questão fácil. Saber associar baterias. Se você quer aumentar a voltagem, associe em série. Tá? Associe em série. Tá? Então, essa foi a questão 119. Vamos agora à questão 124. Questão 124.
Em 2017, foi inaugurado no estádio da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por duas usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatt-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 megawatts, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts. Considere ainda que a irradiância solar é de 1.500 watts metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%. Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próximo. Gente, esse tipo de questão no Enem, ela é muito batida, que é essa de irradiância solar. Isso, na verdade, é a intensidade, que é a potência sobre a área. Potência sobre área. Entendeu? Mas aqui antes ele falou uma coisa. Ele falou que a irradiância, a intensidade é de 1.500 watts por metro quadrado. Potência sobre área. Só que ele falou que a eficiência é de 20%. Então, o que a gente, a hora que a gente for usar essa fórmula aqui, a gente não vai usar o 1.500. A gente vai usar o 20% de 1.500. Então, aqui, ó, isso aqui você pode chamar até de da incidência real, que é o aproveitado. Essa incidência vezes a eficiência. Tá? Isso é 1.500 vezes 20%, que é 0,2. Então, essa irradiância ou intensidade real é de 300 watts por metro quadrado. É esse valor que está sendo aproveitado. Certo? E outra coisa, ele deu a potência instalada. Não é isso aqui? Aqui, ó. Considere que cada usina apresenta uma potência igual a 75, como parque totalizando uma potência. Então, aqui, ó. Que é o Parque Solar Lapa, que é constituído por duas, né? Então, nós vamos usar a potência de 1.500. Tá? A potência aqui é de 1.500 megawatts. Você vai usar aqui, que é do parque, que é constituído de duas. Entendeu? Ele quer saber a área. Então, aqui, ó. A área vai ser a potência sobre... Aqui, ó. Só trocar os dois de lugar. Só que essa aqui é a real, né, gente? Então, a área aqui, ó. Isso aqui é 150 mega. Mega é 10 a 6. Watts. Sistema internacional. Isso aqui é o 300 watts por metro quadrado. Então, vai dar certinho. Vai cortar isso por isso e vai sobrar só metro quadrado. Então, você vê aqui, ó. Isso aqui, ó. 150 por 300 é meio. Então, a área é meio vezes 10 elevado a 6. Só que aí tira a base 10. Então, aí é o seguinte, quando você fizer isso aqui, ó, você vai ter que andar com a vírgula o quê? 6 casas. Quando você andar com ela 6 casas, vai dar... O que isso aqui é 1 milhão, gente? 1 milhão vezes meio é 500 mil metros quadrados. Essa é a área. Mais conhecido como letra B. Ó, que matéria tem envolvida nessa de 124? Questão 124. Que matéria seria essa? Ó, essa matéria aqui, geralmente a gente estuda essa fórmula em ondas. Em ondas. E aqui é uma questão fácil. Tá? É uma questão fácil. Então, próxima questão. Questão 126. Questão 126. Gente, já vou comentar essa questão 126
antes de começar. É a questão mais difícil da prova. Mais difícil da prova. Inclusive, quando eu vi essa questão a primeira vez, eu falei assim, por que o Enem não deu o desenho? Por que o Enem não deu o desenho? Essa questão, ela é a mais difícil, mas lá no Físico Online, isso aqui é resolvido antes da prova. Lá no Físico Online já tem esse tipo de questão, tá? O pai faz um balanço utilizando 2 segmentos paralelos iguais da mesma corda. Então, gente, ele vai fazer um balanço. Aqui, ó. O balanço aqui, ó. Ele tem 2 cordas. Tá? Você pode até pensar assim que é aquele balanço assim, ó. Ele tem 2 cordas. Ou você pode imaginar o balanço desse jeito aqui, ó. Aqui é onde a criança senta, ó. Onde a criança senta. Certo? Para fixar uma tábua, uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os fios utilizaram o balanço até que tenha uma massa, utilizarão o balanço até que a massa, vou ler de novo. Os fios utilizarão o balanço até que tenha uma massa igual a 24 kg. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza ações dissipativas. Qual a tensão de ruptura da corda escolhida? Ó, eu não vou fazer um desenho desse jeito, não, tá, gente? Vou fazer ele visto de lado assim, ó. Assim, ó. E aqui está a criança, ó. Porque ele sobe o balanço até aqui, ó. 90 graus. Entendeu? Então é como se a criança tivesse assim, né? Ai, que medo, né? Ai, que medo. E o movimento é circular uniforme. Aqui a velocidade inicial é igual a 0. Aí passa aqui embaixo. Aí, teoricamente, vai até lá do outro lado. Onde que a tensão é máxima? No ponto mais baixo. Então, o ponto mais baixo que interessa. Quais são as forças que atuam aqui? É o peso da criança mais a tensão. Só que aqui, gente, o movimento é circular uniforme. O que você tem que atender? Atentez? Não. Olha a palavra errada. Que você tem que entender que essa tensão aqui, que na verdade é 2 tensões, eu vou chamar ela de T total. Mas o T total são 2 tensões, tá? Essa T total, ela tem que ser maior que o peso, por causa da força centrípeta. Movimento circular uniforme. Quando passa que no ponto mais baixo, a força resultante é a força centrípeta. E a força centrípeta é a tensão menos o peso. Tem que ter uma força resultante apontando para o centro. Com o desenho, a galera teria dificuldade com isso. Imagine ser um desenho. Como a gente calculou força centrípeta? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tensão é o que a gente quer. Menos o peso, que é mg. A massa da criança é dada, a gravidade é dada, a massa é dada. Gente, você não pode cortar essa massa com essa não, tá doidão? O raio, se você perceber aqui, ó, o raio é o comprimento da corda. Você entra aqui, né? O raio é o comprimento da corda, só que eles não deram. E não deram a velocidade aqui. Aí, olha o que você tem que fazer. Você chama aqui de ponto A e aqui, ó, de ponto B. Como ele mandou desprezar as forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. A energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, conservação da energia mecânica. E aqui você vai considerar a altura igual a 0.
tem energia mecânica em A? Quando ele passa em A, ele tem uma velocidade, então tem energia cinética. Em B, a energia cinética vale zero porque está parado. Quer dizer, a velocidade inicial é igual a zero. E só tem energia potencial gravitacional, porque tem a altura. Então, energia potencial gravitacional em B. Aqui é massa vezes a velocidade de A ao quadrado, que alguém indicar aqui, sobre 2. mgh. Quem é H? É um raio. Corta essa massa com essa. Então, a velocidade ao quadrado é 2gr. Você não precisa extrair a raiz, porque aqui já está ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó. Massa VA ao quadrado é 2gr sobre R. É igual a tensão menos mg. Ó, esse raio você corta com esse. Então ficou o quê? 2mg, né? Aqui, ó. 2mg é igual a tensão menos mg. Então vai ficar, tensão é 2mg mais mg. Então a tensão é 3mg. 3 vezes 24 vezes 10. Quanto que dá? Deu 3 vezes 24 vezes 10. 720. 720 newtons. Então, quanto que deu a tensão? 720. Tem a resposta 720 aí? Oh, meu Deus, não tem. Não tem. Por que não é isso? Gente, 720 é a tensão total, ó. Isso aqui é a total, 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 que é aqui, ó. Então, você vê aqui, ó, 720 é a total, ó. 720 é igual a 2T. Então, a tensão mesmo, porque são duas cordas, a tensão mesmo que é de uma corda só, é 360 newtons. A resposta 360 tem? Sim. Então, é a letra C? Não. Que ele falou que ele tem que comprar uma corda com um fator de segurança de 25%. De 25%. Então, o que você tem que pegar? A corda que ele compra, tem que ser o 360, que é aqui, mais 25% de 360. Ó, 360 multiplicado por 0,25, isso é multiplicado por 1/4. Isso é 90. Então, você tem que somar 90, que dá 450. Essa é a resposta. Mais conhecido como letra D. Aí, agora imagina. Com desenho, já seria uma questão difícil para o aluno. Agora imagina, você gastou o maior tempão em matemática, primeiro fez biologia, fez química, e está faltando pouquíssimo tempo para fazer física. Você tem que ler essa questão, entender essa questão. Gente, questão difícil. Questão difícil. Tá? Essa é a 126. Ela é de leis de... Não, essa é de energia, tá, gente? Ela tem leis de Newton, né? Mas eu vou classificar como energia. Na verdade, também é meio, né? Questão difícil. Então, percebam. Só essa prova tem uma difícil, duas difíceis, 3. Então, mas se você perceber, depois eu vou fazer uma tabela melhor. Eu vou, quer ver? Porque só faltam 2 questões para a gente corrigir. Tá? Só faltam 2. Olha só. Questão fácil. Eu gosto de fazer essas análises. Fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Até agora, fácil. Tem 5. Média. Questão média. Ó, é aqui, ó. 1. Ah, não, mas tem essas 2 faces aqui que eu não contei. 7. Que tem essa face que eu não contei. 7.
média tem 1, 2. Questões difíceis. 1, 2, 3. Mas perceba, tem 7 questões fáceis. E as próximas 2? É aquele negócio que eu sempre falo. No Enem, em física, tem 8 questões fáceis. O negócio é você identificá-las. Então, vamos lá. 129. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo do dia denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com a região que mantém suas características naturais, como a presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção de radiação solar, nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos de evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados: densidade da água e do concreto, calor específico da água e do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretadas e alagadas é mais próxima? Gente, olha só aqui. Como você resolve essa questão? Então, nós estamos resolvendo a questão 129. Essa questão 129 é calor. Top 3. Ele falou que vai, você tem que entender que vai fornecer a mesma quantidade de calor que vai vir do Sol. Então, a quantidade de calor da água vai ser igual à quantidade de calor do concreto. Então, vai ser massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Massa do concreto, calor específico do concreto, variação de temperatura do concreto. Que questão que é? A variação, aqui ó, a razão das variações da temperatura nas áreas concretada e alagada. Então, aqui ó, alagada é onde tem água. Então, tá vendo esse aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui que está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Passa para o lado dividido. E isso que está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Então, vai ficar aqui, ó, massa da água, vezes calor específico da água, sobre massa do concreto, calor específico do concreto, é a variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água, que é o que ele está pedindo. Só que aqui você vai ter que lembrar o quê? Densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes volume. Que olha como que vai ficar aqui, ó. Massa da água, densidade da água, volume da água, calor específico da água, densidade do concreto, volume do concreto, calor específico do concreto. Isso é a variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água. Tá vendo aqui, ó? Esse você corta com esse, porque ele falou que é o mesmo volume de água. Tá? É o mesmo volume de água. Tem escrito no enunciado. Então, vai ficar como? A variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água vai ser igual. Densidade da água. Ele colocou 1000. Calor específico da água. 4,2. Densidade do concreto. Ó, densidade do concreto. Densidade do concreto, 2.500. Calor específico do concreto, 0,8. Certinho? Então, ó, isso aqui vai dar, ó. Isso aqui dá 4.200.
2.500 vezes 0,8, isso que dá 2.000. Então, você vai cortar esses dois com esses dois aqui. Então, quanto que vai dar essa variação? Porque acabou meu espaço. Vai dar 42 dividido por 20. Dá 2,1. 2,1. Letra B. Eu acho uma questão fácil. Vou colocar aqui, ó, 8. Que basicamente é só usar o que macete. Basicamente é só usar o que macete. Então, tá aí, né? Agora a última questão. A última questão é a questão 133. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna, igual a meio, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, deve acender uma lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter as posições de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? Tá? Gente, olha o que você tem que entender. Ele colocou 3 pilhas. 3 pilhas em série. Tá? Aqui está ligado corretamente. O que é ligado corretamente? Aqui é positivo, aqui é negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, ó, o negativo você liga no positivo. O negativo você liga no positivo. Nós já vimos isso em outra questão anterior aqui. Associar baterias. Então, aqui, como está ligado corretamente, são 3 geradores. Só que ele ligou um errado. Então, vamos supor que ele fez isso aqui, ó. Vamos supor. Ele ligou um negativo no negativo. Certo? Então, o que aconteceu? Essa pilha é o gerador. Essa é o gerador. Só que quando você inverteu, ela virou um receptor. Ela virou um receptor. Então, você tem dois geradores e um receptor. Quando você liga corretamente, você tem 3 geradores. Se você liga uma pilha errado, você transforma ela de gerador para receptor. Aí, o que a gente vai fazer? Calcular a corrente. Porque a questão que é a intensidade da corrente passa na lâmpada, né, gente? Porque você vai pegar isso aqui e ligar numa lâmpada. E vai ligar na lâmpada. Então, nós vamos calcular. Aqui, ó, daqui vai ser uma corrente do polo positivo, que é I total. Nós vamos calcular I total. I total é o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes. Porque o gerador, aqui, ó, o gerador tem força eletromotriz. O receptor tem força contra-eletromotriz. Só antes de tirar essa matéria, tem no Física Online. Eu explico tudo isso. Sobre o somatório das resistências. Ó, quantos geradores você tem? 2. Então, é 1,5 mais 1,5. Menos quantos receptores você tem? 1. Menos 1,5. Somatório das resistências. Lembrando que tem resistência interna. Tem resistência interna. Tem resistência interna. São 3 resistências internas, que é meio, que falou que cada resistência interna é meio, mais meio. Só que, gente, falta a resistência da lâmpada. Então, falta a resistência da lâmpada. Eu não tenho a resistência da lâmpada. Só que dá para achar, né? Que a lâmpada, ela tem esses valores. 4,5 watts, 4,5 volts. Então, você vai usar aquela fórmula assim, ó. Potência da lâmpada é a voltagem da lâmpada ao quadrado sobre a resistência da lâmpada.
Então, a resistência da lâmpada é a voltagem da lâmpada ao quadrado sobre a potência. Resistência da lâmpada, 4,5 vezes 4,5, né? Porque a voltagem ao quadrado. Sobre 4,5, que é a potência. Cortou esse com esse. Resistência da lâmpada, 4,5 ohms. Então, aqui, onde está a resistência da lâmpada, você pode colocar o quê? 4,5. Esse aqui, né, gente? Corta com esse, né? Então, o total vai ser 1,5. Seu e-mail aqui vai dar, ó, 4,5, 5 sobre 6. 1,5 sobre 6 é 0,25 amperes. Tem a resposta 0,25? Tem. Letra A. Essa questão considerada comumente. Ó. Então, ó, se eu não anotei nada errado, tiveram 14 questões, né? 14. 8 questões fáceis, 3 médias e 3 difíceis. Então, essa prova aqui, se você selecionasse bem, você conseguiria acertar 10, 11 questões sem grande esforço. Tá? Então, tá aí, galera. Prova de 2022, primeira aplicação. Não esquece de dar um like. Com Deus!